Graças e paz, irmãos. Estou feliz de estar aqui, assim como o Cleito disse. Só da gente poder estar unido mais uma vez é uma grande oportunidade e meu coração se alegra. É engraçado porque domingo passado, na nossa primeira reunião de volta, eu tive uma sensação de estranheza, meu coração ficou meio triste de ver. Mesmo que a gente está aqui, foi uma sensação muito estranha da gente não poder ver o sorriso dos irmãos, não poder cumprimentar, não poder abraçar, porque nós somos um povo assim que gosta de abraçar, de cumprimentar, de estar junto. E não sei para vocês, mas para mim foi uma sensação muito estranha de não poder realmente cumprimentar. E eu me lembrei das vezes que eu cheguei aqui de cara fechada e eu só queria entrar e sentar no meu lugarzinho e não queria falar com ninguém, não queria cumprimentar ninguém, não queria que ninguém me cumprimentasse. E eu fiquei me recordando desses momentos, dessas oportunidades que eu perdi de abraçar um irmão, de dizer uma palavra de conforto, de dizer como era bom ver ele mais uma vez. E eu fiquei recordando disso. Eu queria falar um pouco sobre isso, dessa sensação que eu tive. Falar um pouco, talvez, sobre como a gente enxerga as coisas no momento de dificuldade. E lembrei também quando o Senhor ordenou aos 12 espias de Israel, quando eles foram espiar a terra de Canaã. O texto se encontra em Números, a partir do capítulo 13. Queria que a gente lesse um pouco sobre essa história. Eu acredito que você já deve ter ouvido sobre essa história, mas eu acredito que Deus sempre tem algo novo para falar através da sua palavra. Eu acredito que hoje não será diferente. E em Números, a partir do capítulo 13, vai contar um pouco dessa experiência, a experiência dos 12 espias, a terra de Canaã, que o Senhor ordenou. Números 13, a gente vai ler a partir do versículo 1, e depois a gente, 1, 2, depois a gente pula para o 17. Em Números 13, o versículo 1 diz: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Depois no 17 ele continua dizendo: Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Libo-Amate. E subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. E quando chegaram no vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. E ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Aqui diz até aqui que o Senhor ordenou uma missão a 12 descendentes das tribos dos antepassados para que eles fossem espiar a terra de Canaã. E a partir do versículo 26 ele vai continuar dizendo sobre o que esses homens viram naquele local. E ele diz: Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel com fartura. E aqui estão alguns frutos dela.
mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. E todos os que vimos são de grande estatura. E vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E a partir desse reconhecimento, os 12 espias, é engraçado que há uma controvérsia. Muitos deles viram a parte negativa daquele lugar. O texto diz que eles viram gigantes, a terra era boa, manava leite e mel e tinha frutos, mas eles não se apegaram a esses pontos fortes. Eles se apegaram ao desafio que era enfrentar os gigantes e o povo que ali vivia. E eles disseram: olha, porque notícia ruim espalha muito rápido. E no versículo, deixa eu só lembrar aqui, 32 diz: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eu queria chamar a atenção para esse versículo, porque diz claramente que notícia ruim é a que chega mais rápido. A terra de fato manava leite e mel e tinha uma terra boa para plantar e colher, mas a notícia ruim chegou mais rápido e chegou aos ouvidos daquele povo que só tinha ali gigantes e um povo ao qual eles teriam que enfrentar. E talvez para mim e para vocês nesses dias, a notícia ruim está chegando mais rápido. A notícia ruim e que as coisas estão piorando tem permeado os nossos dias e os nossos corações. E talvez assim como eu, você tem se pegado pensando muito mais naquilo que nós teremos de enfrentar de ruim do que aquilo de bom que o Senhor tem para nos oferecer. E talvez assim como eu, às vezes você se angustia com aquilo que nós estamos vivendo e se esquece que o Senhor ainda tem promessas. E o interessante é que daqueles espias, Calebe, enquanto aqueles homens falavam as coisas ruins que eles teriam que enfrentar, existia um homem que se revoltou. Calebe disse, ele se revoltou, porque os homens só gostavam de ressaltar os pontos negativos e os desafios que eles teriam que enfrentar para herdar a terra prometida. Mas Calebe não. O coração dele não se atentou para as coisas ruins. O coração dele não se apegou ao que ele teria que enfrentar. Ele somente creu na promessa. E ele diz, no versículo 30, ele fez o povo se calar perante Moisés. E ele disse: nós subamos, nós vamos subir, nós vamos tomar posse da terra, e é certo que vamos vencer, porque ele acreditava na promessa. E talvez, assim como daqueles 12 espias, talvez alguns de nós estamos sendo como aqueles outros que só pensavam negativamente. Mas Calebe tinha no seu coração a certeza da promessa. Ele tinha no coração dele que mesmo que ele teria que enfrentar gigantes, que ele teria que enfrentar um povo que iria contra tudo que eles acreditavam, ele tinha confiança na promessa do Senhor. E agora a gente vê 2 pontos de vista diferentes sobre o mesmo lugar, sobre a mesma situação, sobre o mesmo olhar de uma mesma terra. A gente vê 2 pontos de vista. A gente vê Calebe que diz: nós vamos lutar, nós vamos enfrentar e nós vamos ganhar essa batalha. Nós temos uma promessa. E a gente teria outras pessoas que dirão: nós vamos morrer, nós vamos adoecer, nós vamos arder em miséria, passaremos fome, nós estaremos desempregados, não há mais solução. Mas hoje, Calebe diz para mim e para você: nós certamente venceremos, pois nós temos uma promessa.
Mas a diferença é, Caleb sabia o que teríamos que enfrentar, mas mesmo assim o coração dele não se abateu. Mas ao contrário dos outros homens que viram que eles teriam que se enfrentar, e ao invés de se apegar à promessa do Senhor, eles simplesmente recuaram e murmuraram. E mais do que isso, eles foram incentivadores das notícias negativas a respeito da terra prometida. E o questionamento que fica para mim é que se eu tenho sido uma pessoa que levanta o povo de Deus, que ergue a igreja do Senhor, para que ela se levante, não se cale, para que ela ore e se derrame aos pés do Senhor, ou se eu tenho sido um incentivador de notícias negativas, ou se eu tenho sido um incentivador de sentimentos de derrota, de sentimentos de fraqueza. Eu não estou dizendo que nós não sabemos o desafio, eu estou dizendo que nós temos uma promessa e que nós temos uma escolha de ser um incentivador daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ou ser uma pessoa que escolhe estar diante da vitória. Eles estavam um passo da terra prometida, mas escolheram murmurar, escolheram ser pessimistas, ser negativos à vontade do Senhor. Eles não olharam para aquilo que tinha de bom, eles só se atentaram para aquilo que era de ruim. Eles não prestaram atenção que a terra ali era boa, e que mais do que isso, que era a terra que o Senhor tinha prometido para cada um deles. Mas eles só se apegaram para aquilo que eles teriam de enfrentar, que são os gigantes, que eles seriam esmagados. Mas Caleb não, o coração dele não se conformou. O coração dele disse: não, o Senhor tem uma promessa para mim. Eu digo hoje para você, irmão, o Senhor tem uma promessa nas nossas vidas. E a escolha de ser esmagado por gigantes é nossa. A escolha de ser esmagado por notícias ruins, por medo, é nossa. Porque nós temos a escolha de se apegar àquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, de que Ele não deixaria nenhum dos seus, de que Ele estaria conosco, de que na nossa fraqueza nós seríamos mais fortes, de que nós lançaríamos as nossas necessidades diante dEle, de que Ele está à porta e bate e quer entrar e quer ceiar conosco. Então nós temos uma escolha de ser um incentivador de boas novas, as boas novas que o Senhor deixou para as nossas vidas, as boas novas do Evangelho de Jesus, ou temos a escolha de ser um incentivador e um disseminador de notícias ruins e de que o povo de Deus está sendo esmagado por uma doença opressora, por um governo desatento, por um mundo que se levanta contra nós. Nós temos uma escolha todos os dias de se apegar àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E vai continuar dizendo sobre, eu fiquei refletindo, caramba, eu tenho essa escolha. Caleb, ele não se conformou, ele foi escolhido pelo Senhor. O Senhor disse a Moisés: escolha, envie alguns homens para reconhecer a terra que eu dei para vocês, que eu dei que eu entreguei ao seu povo. E Caleb não se conformou, ele foi determinado a se atentar à promessa do Senhor para a vida dele, para o povo dele. E eu fiquei me perguntando, caramba, se às vezes eu tenho desperdiçado muito mais tempo me pegando às coisas ruins e não aquilo que o Senhor tem prometido, e não me apegado àquilo que o Senhor disse que estaria conosco, eu não me apegado àquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas como promessa para o seu povo. E mais ainda, se inconsciente eu tenho sido um disseminador de notícias ruins, se eu tenho sido uma disseminadora de caos, de medo, de ansiedade. E eu fiquei pensando, caramba, são dois pontos de vista. É incrível como uma mesma situação a gente pode enxergar as coisas de um modo diferente. E assim, hoje o Cleito começou dizendo sobre o quanto ele está feliz de, mesmo no momento desse, estar reunido com o povo. Eu fiquei pensando, caramba, na primeira vez que a gente voltou, meu coração se entristeceu porque a gente estava distante. E hoje eu estou feliz porque mesmo distante, até um certo
espaço, nós estamos juntos, reunidos como igreja, e nós temos a responsabilidade de não se abater, de não se deixar o nosso coração entristecer por esse momento que estamos vivendo, ou mais do que isso, pelas todas as notícias ruins que vemos. Nós temos que nos alegrar, porque ainda temos a oportunidade de estar juntos, ainda temos a oportunidade de olhar os olhos dos nossos irmãos. Nós temos acesso a grupos de WhatsApp, a gente pode mandar uma mensagem por nossos irmãos, a gente pode ser disseminador da perfeita e boa vontade do Senhor, das boas novas do Evangelho, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como promessa. Talvez alguns de nós tenham se encontrado abatido, se pegando com pensamentos pessimistas e se apegando somente ao que há de ruim. Mas Caleb diz, nós temos uma oportunidade de ter uma experiência e tirar algo bom disso. Nós temos uma oportunidade de olhar com os olhos da fé, de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de que o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas. E nós temos que olhar, assim como Caleb olhou. E talvez os homens, eles olharam, não, eu não vou me dar... Perdão. Eu não vou enfrentar esses gigantes, nós certamente seremos esmagados. Mas ele confiava no Deus que ele servia, no Deus que tinha prometido a ele. E nós temos a responsabilidade, irmão, de não deixar a nossa igreja se abater, de não deixar o nosso povo esmorecer. Nós temos a responsabilidade de unir uns aos outros, porque a notícia ruim corre rápido. O texto vai dizer que a notícia se espalhou por todo o povo, e o povo começou a murmurar, e mais ainda, eles foram castigados, porque duvidaram da promessa do Senhor. Eles murmuraram, eles duvidaram da promessa do Senhor, e o Senhor os castigou. Aquele povo não entrou na terra prometida, porque eles murmuraram, eles duvidaram da promessa. No capítulo 14 vai dizer que o Senhor não permitiu que a geração que andava no deserto entrasse na terra prometida, porque eles murmuraram, porque a notícia ruim chegou mais rápido do que a promessa do Senhor, e eles se esqueceram de que o Senhor jamais os abandonaria. Mas era necessário que 2 homens estivessem com o coração arraigado na promessa do Senhor, e certeza de que o Senhor certamente lutaria com eles e por eles, contra aquele povo, contra aqueles gigantes. Talvez, irmãos, essa doença, esse vírus é um gigante nas nossas vidas. Talvez o desemprego, talvez o medo é um gigante nas nossas vidas. Mas o Senhor diz, nós não seremos abalados. A igreja do Senhor não será abalada. A igreja do Senhor se levantará, pois certamente o Senhor está lutando conosco e por nós, e nós não estamos batalhando sozinhos, nós não estamos guerreando e lutando sozinhos. O Senhor está lutando conosco, e o Senhor está batalhando conosco. E não deixe que nenhum de nós esmureça e duvide da promessa do Senhor. Não deixe que nosso coração se torne murmuroso, não deixe que nosso coração se torne um coração rancoroso, e sinta que o Senhor não está cuidando de cada um de nós. Pois a palavra diz que o Senhor Ele está lutando conosco. Ele está lutando por cada um de nós. E a notícia ruim chega muito mais rápido que as promessas do Senhor. Mas Caleb sabia. Ele viu. Não pense que ele não viu os gigantes. Não pense que ele não viu os desafios que ele teria que enfrentar. Não pense que ele não viu aquilo que ele teria que enfrentar. Mas ao contrário, ele simplesmente preferiu acreditar que o Senhor estava com ele. Ele simplesmente preferiu dar a voz, não daqueles homens, mas levantar a voz do Senhor que havia feito uma promessa. E Josué, lá no capítulo 14, queria ler. No capítulo 14, ele diz que no versículo 6, ele disse: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente.
excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. E somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, e a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. E ele diz no capítulo 14 que a notícia ruim tinha se chegado ao povo, o povo estava murmurando, o povo estava se voltando contra Deus, mas Josué e Caleb se rasgaram como sinal de revolta, disseram não, nós não pereceremos, nós não teremos medo, nós não vamos se revoltar contra o nosso Deus. Quando a multidão está indo contra o povo de Deus, nós temos a responsabilidade de nos levantar como bandeira do Senhor na terra, como voz de Jesus, que nós temos as boas novas. Talvez muitas pessoas se encontram ansiosas e tristes, e nós temos a responsabilidade de levar a esperança, irmãos. Colossenses 1:27 diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A boa nova do Evangelho em nós é a esperança da glória, é a esperança de dias melhores, é a esperança de que nós venceremos. E nós temos que ser porta-voz da esperança do Senhor. Nós, como os cristãos, como igreja do Senhor, temos que ser porta-voz de que dias melhores virão. E ou se dias piores virão, o Senhor certamente estará conosco. O Senhor não abandonará nenhum dos seus. Se somente então nós permanecermos fiéis e não murmurarmos e não se voltarmos contra Ele. Porque apesar de a gente não ver, não sentir, Ele está conosco. Porque o Senhor não é um sentimento, o Senhor não é uma vontade. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ele independe das nossas vontades. Ele independe dos nossos sentimentos. Talvez você não vai sentir a esperança do Senhor. Talvez você não vai sentir um sentimento de que o Senhor está perto de você. Mas Ele certamente está. Porque o Senhor não é um sentimento. Talvez no seu coração você está triste. Você está ansioso. Mas certamente tenha certeza de que o Senhor está ao seu lado, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor permanece firme com a igreja dele, de que o Senhor está nos consolando, nos mantendo de pé. E o meu desejo, irmãos, é que nós possamos ser porta-voz da esperança do Senhor. De que nós, como igreja, possamos ser porta-voz de que o Senhor ainda tem uma promessa. Ele disse que não nos deixaria. E que se Ele fosse como carne, como Espírito, Ele deixaria o Teu Espírito Santo para nos consolar. Então o Espírito Santo de Deus está conosco. A esperança somos nós para o mundo que está desolado. A esperança somos nós. A esperança é Jesus em nós, na vida das pessoas que estão agora passando por momentos de crise de ansiedade, com medo e sem ter uma chance. Cristo em nós é a esperança da glória. As boas novas de Jesus é que nós temos que espalhar, e não as notícias ruins, porque notícias ruins tem um monte. Notícias ruins tinham um monte. Tinham 10 pessoas que contavam notícias ruins, e somente 2 tinham esperança no Senhor. Tinham 10 pessoas que iam contra tudo que o Senhor disse, mas só tinham 2 que levantaram a voz, se rasgaram em revolta, e eles traziam mensagens de esperança. Tinham 10 que estavam desesperados, mas tinham 2 que acreditavam no Senhor. E minha reflexão hoje é se eu serei porta-voz da esperança ou serei porta-voz do medo, ou se eu serei porta-voz das boas novas do Senhor ou das maldades do mundo e daquilo que nós temos enfrentado. E essa é a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos. Acredite, é primeiro um constrangimento para mim, porque muitas vezes nós somos seres humanos, nem 100%, como eu disse, a gente não vai sentir que Deus está conosco, a gente não vai sentir que nós estamos fortes, porque o Senhor não é um sentimento. Então mesmo sem vontade, sem sentir no seu coração, continue orando, continue buscando ao Senhor. Nós somos humanos. Eu, mais do que ninguém, enfrento crises de ansiedade, crises de medo, passo por situações difíceis. Eu não sou diferente de ninguém. Nós estamos todos juntos no mesmo barco.
A gente é humano, a gente passa por situações desesperadoras, mas o Senhor não é um sentimento. O Senhor permanece conosco. Então, mesmo que você não sinta a mão do Senhor sobre você, o Senhor cuidando de cada um de nós, Ele ainda continua cuidando de cada um de nós. Ele está conosco, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nós precisamos, mais do que nunca, se apegar à verdade do Senhor, às boas novas do Evangelho. Aquilo que Ele deixou para nós como um manual de vida, as palavras de vida. O Senhor é o verbo, Ele é a palavra de vida. Nós temos que nos apegar às promessas que Ele tem deixado para cada um de nós, porque certamente se a gente parar por um segundo para pensar nas coisas ruins, nós não seremos, nós com certeza entristeceremos, até me atrapalhei, entristeceremos nossos corações e nós não nos lembraremos que o Senhor está conosco. E é isso que o Senhor tem me colocado no meu coração. Ele diz: Rangema, você tem que olhar para mim, olhe para mim, mesmo que tudo está um caos, olhe para mim, porque eu permaneço mesmo que tudo esteja desmoronando na sua casa, na sua vida, na sua família, no mundo. Eu sou o único que não muda, eu permaneço mesmo. Se você olhar para mim, e que eu que sou imutável, você vai enxergar que mesmo que tudo desmorone, eu permaneço mesmo, as minhas promessas permanecem as mesmas. Então hoje, irmãos, olhe para o Senhor, olhe para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, olhe para aquilo que Ele nos deu nas nossas mãos, que são as boas novas. O mundo está clamando por alguém, uma esperança de amor, uma esperança em que eles possam se agarrar. As pessoas estão ansiosas por crer em alguém. É por isso que muitas pessoas caem em falsas crenças da internet, em fake news, em correntes, porque as pessoas estão desesperadas por crer. Elas têm a necessidade de alguém para se apegar, alguém para adorar, alguém para se espelhar. As pessoas estão desesperadas por crer, e nós temos que ser porta-voz de alguém que é irrepreensível, que é o nosso Senhor Jesus, que é rico em amor, que é rico em bondade, que não muda, que tem só boas novas para as nossas vidas, mas mais do que isso, é justo e é fiel. E é necessário que o nosso coração se atente para essas coisas, que nós sejamos um disseminador das boas novas do Senhor. Talvez você tenha pessoas dentro do seu lar que estão tristes, pessoas da sua família que estão tristes. E essa é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para olhar para a mesma situação e ver uma ótica diferente, e ver uma ótica de esperança, onde todo mundo vê destruição, onde todo mundo vê miséria e tristeza e medo. É onde a gente tem a oportunidade de ver as promessas do Senhor e ver que Ele permanece conosco, e ver que Ele permanece fiel às nossas vidas. O mundo está desesperado para crer, irmãos. As pessoas estão desesperadas por alguém que possa se apegar, principalmente nesse momento de dificuldade. As pessoas querem alguém para se apegar. E nós temos a responsabilidade como igreja de levar o nome de Jesus para essas pessoas, o nome do nosso Rei, que para essas pessoas que estão agora com medo e frustrada e que precisam de alguém que se apegar. Seja um porta-voz das boas novas de Jesus, seja um porta-voz da esperança do Senhor, seja um porta-voz da glória que virá, no nome do Senhor Jesus. Queria orar com vocês, eu já encerrei. Quem quiser, puder se colocar de pé, nós vamos orar. Eu falei rápido, né, irmão? Porque me perdoa que eu me empolgo. Eu me empolgo, me embaralho toda, eu peço perdão. Eu vou no embalo da mensagem, mas a mensagem do Senhor, ela vem de um lugar de constrangimento para mim, sempre, de que essa é a intenção, de que a mensagem do Senhor nos constrange, que ela encontre lugar nos nossos corações. E a minha oração agora é que essa mensagem encontre lugar no coração dos irmãos, e que mais do que isso, que essa semente possa prover frutos nas nossas vidas. Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui os meus irmãos. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, e nós estamos gratos pela oportunidade de estar reunidos em Teu nome. Senhor, obrigado, onde muitos não têm essa oportunidade, nós estamos aqui, Senhor, e nós somos gratos
gratos por essa oportunidade de estar reunido em Teu nome. E agora, Senhor, através da Tua palavra, do Teu evangelho, Senhor, nós oramos para que essa mensagem encontre lugar nos nossos corações, para que essa palavra, Deus, não volte vazia, mas que ela encontre morada em nossos corações. E eu oro agora, Senhor, que a mensagem da esperança, a mensagem das boas novas, Pai, encontre lugar no coração dos nossos corações, e que mais nós possamos ser porta-voz da esperança do Senhor. Nós possamos, Deus, ser porta-voz da esperança, Senhor, que o Senhor tem para a vida das pessoas, Deus, que estão aí fora, necessitadas por crer. Por isso, gera em nós uma inconformidade, Deus, assim como gerou em Caleb e Josué, uma inconformidade, Deus, com a palavra do Senhor. Que nós possamos, Deus, ter a responsabilidade de disseminar o Teu evangelho, Pai, de pregar as boas novas, as mensagens de esperança para muitas vidas e muitos necessitados que precisam crer que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor está conosco mesmo na dificuldade, que o Senhor permanece para sempre, mesmo que tudo recaia sobre nós. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Deus, continue falando aos nossos corações. Agradecido por essa oportunidade, porque o Senhor continua sendo muito, muito, muito bom, Pai, mesmo que nós não merecemos. Pedindo perdão pelas nossas sentimentos de medo, pelas vezes que nós fraquejamos, pelas vezes que nós duvidamos, pelas vezes que nós não temos nas Tuas promessas, Pai, pedindo perdão se às vezes nós murmuramos. E eu oro assim, crendo, Deus, que essa mensagem criará frutos nos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.